Eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam amém. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, se você está com fome, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Eu confesso, queridos, que essa palavra o Senhor colocou no meu coração para algumas pessoas hoje aqui. Eu não iria ministrar essa palavra hoje. Eu ia ministrar uma outra palavra. Nós estamos numa série de mensagens com o tema O Poder da Oração. Eles vão botar a arte aí. Mas essa tarde eu fui muito impelido pelo Senhor a trazer essa reflexão, essa conversa. Então eu creio no meu coração que Deus resolveu amar muito alguém hoje aqui, trazendo para ouvir essa palavra. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, está escrito assim: Então Pedro aproximou-lhe e perguntou, aproximou-se de Jesus, né? Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Agora abra a sua Bíblia, se você pode, em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10 e 11, ou acompanha no telão aí, 2 Coríntios, a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 10, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Eu vou repetir: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Feche os seus olhos, se você pode. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Queremos declarar que esse tempo agora é teu. Não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo das conversas paralelas, não é o tempo das telas. Esse tempo é do Senhor. E se estamos aqui, é porque desejamos estar aqui. E que o Senhor possa ministrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa conversa é: por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar? Pergunta para quem está do seu lado, me ajude a pregar. Por que eu devo perdoar? Pergunta. Por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar? A gente vai falar sobre isso hoje. Primeiro, porque se já é difícil lutar contra os ataques de Satanás quando nós vivemos em santidade, você imagine lutar contra os ataques de Satanás quando nós estamos em pecado. E esse texto da carta que Paulo escreveu à igreja de Roma diz que nós devemos perdoar os nossos devedores para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Em algumas traduções, nós devemos perdoar para que de alguma forma nós não venhamos também a pecar. Então quem não perdoa acaba se colocando numa posição de pecador. E existem alguns mitos sobre o pecado que eu gostaria de tratar com você aqui hoje. Alguns mitos básicos e lendários sobre o pecado, sobre o perdão, a falta de perdão. A primeira coisa é que quem perdoa tem que esquecer. E aí as pessoas dizem: quem perdoa tem que esquecer. E como que você vai esquecer aquilo que de tão ruim alguém fez com você? Só um retardado acaba esquecendo. Sim ou não, gente? Então
Então, carinhosamente, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é retardado? Pergunta. Por quê? Não tem como você esquecer. Então, a primeira coisa, o primeiro mito é que para perdoar tem que esquecer. Não, para perdoar você não tem que esquecer. Para perdoar você tem que não sentir mais dor daquilo que foi feito, daquilo que foi produzido. A segunda coisa é que para perdoar, quem te feriu tem que merecer. E isso também é um mito, porque é impossível você perdoar alguém que merece. Porque se você externar perdão para alguém que merece, não é perdão, é merecimento. E a palavra perdão, no original, no grego, ela tem a origem da palavra charizomai. Se escreve charizomai. E a palavra charizomai, ela é uma junção de duas palavras. A palavra charis e zomai. E se você pegar separadamente só a palavra charis, você sabe o que quer dizer charis? Graça. E graça é favor não merecido. Então, 50% da composição da palavra perdão é favor não merecido. É você externar para alguém que verdadeiramente não merece. Então, para você perdoar alguém, esse alguém não pode merecer. Porque se houver merecimento, não há perdão. Terceiro mito, que para perdoar, eu não posso mais sentir o que eu sinto. Eu preciso, de alguma forma, não estar sentindo isso. Também é um mito. Porque no dia em que você não sentir mais esse produto aí, da traição, da decepção, da frustração, da angústia, isso não tem a ver com o perdão. Então, nós acabamos percebendo que existem muitos mitos sobre o perdão. E o último que eu gostaria de trazer nessa introdução é que o perdão não é um sentimento. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, e ao decidir perdoar de uma forma racional, por entender que o perdão é uma questão de amor próprio a mim e não ao outro. Porque quando eu não perdoo, eu me encontro aprisionado. Eu me encontro preso em cadeias existenciais. É como alguém que fere o dedinho do pé, que é pequenininho, mas que para você, de alguma forma, vai enfaixar, vai esconder, e durante o dia vira e mexe, mesmo sendo pequenininho, mesmo tendo todo cuidado, vira e mexe, você esbarra numa cadeira, numa mesa, e aquilo produz muita dor. Pessoas que não perdoam são pessoas que de alguma forma não vão receber o perdão de Deus, porque na oração modelo o Senhor Jesus ele disse: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal e de nós mesmos. E eu quero fazer um paralelo dizendo para você que pessoas que não perdoam são pessoas que de alguma forma também precisam ser livres de si mesmas, porque só os fortes conseguem perdoar. Pessoas fracas, elas jamais conseguirão perdoar pessoas que lhe fizeram mal. Diga para quem está do seu lado: só os fortes conseguem perdoar. É fácil? Não, é muito difícil. Mas quando eu digo que é difícil, eu não estou dizendo que é impossível. Porque a partir do momento em que a gente decide, a gente começa a trabalhar para que isso possa se tornar uma realidade. Para eu perdoar, eu preciso voltar a conviver como era antes. É impossível, querido. É impossível ser como era antes. Isso não tem a ver com ressentimento, isso não tem a ver com pecado, isso simplesmente tem a ver com uma decisão, de uma construção, daquilo que daqui para frente como será. Então, eu gostaria de falar aqui nessa noite sobre um personagem bíblico que precisou perdoar para que de alguma forma a missão que Deus tinha para a vida dele se tornasse uma realidade. Eu estava em Niterói ontem e eu fui surpreendido por uma pessoa, por um homem que me procurou
E ele disse: eu precisava conversar com você. E eu falei: sim, tudo bem. E ele falou: rapaz, eu já estou assim um tempo para poder vir falar com você. E eu percebi ele muito desconcertado ali na fala dele. E de repente ele falou: eu preciso te pedir perdão. Eu falei: meu irmão, o que eu fiz para esse cara? O que eu fiz? Deixa eu puxar na minha cabeça o que eu fiz para esse cara. Eu sinceramente não me lembro. E ele disse: teve um dia que você pregou aqui na sede. Você pregou aqui. E eu nem ceiei, porque você estava pregando. Eu falei: meu irmão, você me perdoa também, porque eu não me lembro o que eu fiz para você. E ele falou: não tem a ver com o que você fez. Não foi nada com o que você tenha feito comigo. Foram coisas que pessoas disseram para mim sobre você. Aí eu disse para ele: então eu entendi. Alguém me matou dentro de você. Alguém produziu morte no meu eu, dentro do seu eu. E a partir da morte que foi produzida de mim, dentro de você, você começou a gerar sentimentos ruins. Então a gente sempre acha que a gente precisa perdoar. E a gente esquece que às vezes nós também somos aqueles que produzem o mal aos outros. Então eu quero falar nessa noite com vocês sobre um personagem bíblico que foi levantado por Deus para pregar uma mensagem para uma nação. E esse personagem bíblico é Jonas, aquele da baleia que você conhece. Jonas, ele era um judeu que Deus levantou ele com uma missão de pregar o evangelho, de pregar o arrependimento, melhor dizendo, para a nação de Nínive, para os babilônios. E a mensagem de Jonas era uma mensagem de 10 palavras, uma mensagem simples que dizia: daqui a 40 dias Nínive será destruída, se não se arrepender. Jonas, ele recebeu essa missão, e diferente do que muita gente pensa, Jonas, ele não profetizou somente nos 4 capítulos que tem o seu nome no seu livro. Jonas já havia profetizado antes sobre o reinado do rei Jeroboão II, quando de alguma forma os assírios haviam tomado de volta uma faixa de terra que os hebreus haviam conquistado. Jonas foi levantado por Deus para incentivar o rei Jeroboão a acreditar que Deus estaria com ele e daria vitória nessa peleja. Então, a gente acaba percebendo que dentro desse pano de fundo, não foi a primeira vez que Jonas profetizou. Ele já havia profetizado antes. E a primeira profecia dele, a primeira missão profética de Jonas, ele havia tido 100% de sucesso. Então ele era um profeta que ele já havia profetizado e 100% de sucesso na missão que ele teve. E agora a segunda missão que Deus tinha para ele. Ele estava em Tarsis, na verdade, ele estava na Judéia, e Deus então comissiona Jonas dizendo para ele: Jonas, eu gostaria que você descesse para Tarsis, para Jope, e você pegasse uma embarcação para Nínive, que fica a 1.100 quilômetros de distância do porto ali de Jope, ali mais ou menos onde é Tel Aviv hoje, perto da casa, no Novo Testamento, da casa de Simão Curtidor. E aí ele desceu para Jope. Quando ele desceu para Jope, ao invés de pegar uma embarcação para Nínive, ele pegou uma embarcação para Tarsis, que fica no sul da Espanha, 3.500 quilômetros. Ele foi para o sentido oposto, o que nós tínhamos de mais longe conhecido no mundo antigo, o sul da Espanha. E ao entrar naquele navio, ele desceu para o navio, e do navio ele desceu para o porão. A gente acaba percebendo que pessoas que decidem não fazer a vontade de Deus, assim como ele, se tornam pessoas que sempre vão descer para um lugar mais baixo. Ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio e desceu para as profundezas do mar, dentro de um grande peixe. Todas as vezes que a gente de alguma forma negligenciar a vontade de Deus, querido, nós vamos descer. Então pergunta para quem está do seu lado: você quer descer? E não é aquela música não, você vai descer, 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 descer. Tem uma música aí que é descer. É melhor você obedecer do que você ter que descer, né, Marlon? E a Bíblia fala que nesse momento Jonas, ele entrou em crise. E ele entrou em crise não querendo profetizar para essa nação, os ninivitas,
Os ninivitas eram um povo sanguinário, um povo que, quando subjugava os seus inimigos, arrancavam as mãos, os pés, enterravam vivos, vazavam os olhos, arrancavam o couro dos homens e dos familiares vivos. Era um povo conhecido como povo sanguinário. E o pecado desse povo havia chegado à presença de Deus. E Deus mandou dizer um basta para os ninivitas. Só que Jonas decidiu não fazer a vontade de Deus. Jonas simplesmente não orou ao Senhor, não se comunicou com ele, dizendo: olha, eu não estou afim, eu tenho uma questão aqui que eu preciso resolver primeiro. Eu posso até ir, mas é muito difícil para eu ir. Eu quero dizer para você que eu até gostaria de obedecer ao Senhor, mas é um negócio aqui que está aqui dentro, é um trauma que aconteceu, é uma questão que o Senhor não sabe, ou que o Senhor sabe, o Senhor não imagina como é. O fato é que Jonas, ele resolveu não orar, ele resolveu fugir. Ele faz aquilo que eu e você fazemos quando estamos diante de coisas que não queremos fazer. Todo ser humano, querido, diante de coisas que produzem dentro dele desconforto, tendem a querer fugir. E a Bíblia fala que quando ele entrou no navio, desceu ao porão, ele resolveu dormir no porão do navio. Deus mandou uma grande tempestade, começou a destruir aquele navio. Os marinheiros jogaram as malas no mar e de repente as ondas batendo com toda a violência, e o mestre daquele navio resolveu tirar sorte para saber por que estava acontecendo aquela desgraça. E a sorte caiu em Jonas. E ao cair em Jonas, acordaram ele dizendo: cara, quem é você? Da onde você veio? Por que isso está acontecendo com a gente? E ele disse: eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. E tudo isso que está acontecendo por minha causa. Jonas sabia que tudo o que estava acontecendo na vida dele estava acontecendo porque ele decidiu desobedecer a Deus. No fundo, a gente sabe quando a gente está vivendo uma questão que é fruto de desobediência de Deus. E os marinheiros ficaram desesperados porque ele disse: eu sirvo ao Deus eterno, o criador dessas ondas, o criador desse mar, de tudo isso aqui. E se vocês querem que essa catástrofe ela acabe agora, vocês precisam me lançar ao mar. Pensa comigo, querido. Naquele momento Jonas podia dizer: eu estou aqui porque eu estou fugindo, mas eu vou orar e eu vou pedir a Deus para que ele acabe com isso aqui, porque eu vou para Nínive. Mas não, ele ainda assim, diante de uma iminente morte, ele falou o seguinte: me lancem no mar, porque isso vai acabar. Então Jonas, ele preferiu a morte do que ter que enfrentar os ninivitas. E o que tinha de tão ruim em Nínive? Porque se na primeira missão ele teve sucesso, e ele pregou, e ele profetizou, e assim aconteceu, por que não amando do Senhor? E não era uma missão muito longa. O profeta Jeremias, que foi levantado por Deus para profetizar sobre o exílio babilônico, o profeta Jeremias, quando Deus chamou ele, disse: Jeremias, você vai ser levantado por mim hoje, Jeremias, para pregar para o meu povo, dizendo que eles precisam se arrepender. Mas Jeremias, preste atenção no que eu vou te falar. Deus falando com Jeremias: você vai pregar e eles não vão te ouvir. Você sabe quanto tempo Jeremias pregou e o povo não ouviu? 23 anos. E Deus avisou: você vai pregar, ninguém vai te ouvir. Ele andava com uma canga, sabe aquela canga de boi na cabeça, no pescoço, para chamar a atenção de todo mundo. Durante 23 anos, chegou um momento que ele andou com uma tanga, só com uma tanga, nos dias, dele, para chamar a atenção do povo. Durante 23 anos, Deus falou com Jonas que a mensagem, que a missão dele teria 40 dias. Se Nínive não se arrepender, em 40 dias eu vou destruir. E aí, os marinheiros falaram: cara, já que é assim, que a gente não tenha sobre nós o sangue seu, daquilo que você fez diante de Deus. Lançaram Jonas no mar. E Jonas se sentiu confortável em fugir de coisas que produzem dores, em fugir de coisas que produzem desconforto, em fugir de lembranças do passado que aterrorizam, que carcomem, que consomem.
que destroem. Assim como Jonas, muitos de nós vivemos fugindo durante anos de traumas que aconteceram no nosso passado, de abusos emocionais, de palavras de maldição que foram lançadas, que resolvemos acreditar nessas palavras, e a nossa vida hoje é fruto daquilo que acreditamos, mesmo sendo uma mentira. A gente vive fugindo de lembranças que estão dentro de nós, de pessoas que nos tocaram indevidamente. Para e pensa comigo, o seu algoz, tudo o que você quer é matar o seu algoz dentro de você. Só que, pensa comigo, você não perdoa, mas você quer matar esse algoz dentro de você, e você acaba se tornando literalmente um caixão, porque o lugar de morto é para ser colocado dentro do caixão. Então você se torna um caixão. Então o seu algoz vive dentro de você, e você carrega ele. O Matheus Soares, na enciclopédia dos personagens bíblicos, eu falei semana passada, muita gente comprou e eu não estou ganhando nada com isso. É um excelente livro de consulta que foi referendado pelo Dr. Russell Shedd. O Matheus Soares, ele traz uma explanação sobre algumas correntes teológicas que dizem que Amitai, pai de Jonas, havia sido assassinado pelos assírios, pelos ninivitas, em uma das investidas que eles fizeram em Israel. E isso revela para nós exatamente esse pano de fundo, porque uma vez que o povo de Nínive havia assassinado o seu pai, como Jonas poderia pregar para que esse povo pudesse se arrepender? Tudo o que Jonas desejaria seria a vingança. Fala, vingança. Vingança. Tem uns que dizem que vingança é um prato que se come o quê? A gente sabe, né? E olha que tem gente que nem gosta de comida fria, mas se for vingança, a gente acaba topando tudo. Então, para Jonas, a ideia de que aquele povo que matou o seu pai pudesse se arrepender era tão terrível. Imagine a dor de um homem em ficar sabendo que deveria pregar o arrependimento para um povo que havia ceifado a vida do seu próprio pai. Imagina você, alguém, ter que pregar o evangelho para alguém que te feriu, que te machucou. Imagina Deus dizer para você que você tem que pregar para o seu algoz. Imagina você, que Deus diz para você: eu quero que você vá lá e pregue para fulano. Ontem nós fizemos 47 anos do Centro Evangelístico Internacional. 47 anos dessa instituição. Foi fundada por um homem chamado Custódio Rangel Pires. A gente fala sobre Paulo, a gente fala sobre Pedro, a gente fala sobre Jonas, e a gente fala sobre Custódio Rangel Pires, que foi um herói da fé, que foi um homem levantado por Deus no seu tempo e que fez a diferença. Pregou o evangelho em mais de 200 países. Ele pregou o evangelho em mais de 200 nações. Se você já ouviu falar, ou conhece, ou participou da Adonep, foi por causa desse homem que criou isso, que trouxe para o Brasil. E um dia, sendo um empresário muito famoso, muito bem sucedido financeiramente, na década de 80, idealizaram naquilo que na época tinha os sequestros da década de 80. Então, um grupo de sequestradores que já tinham tido sucesso em muitos outros crimes assim, idealizaram o sequestro do pastor Custódio Rangel Pires. Ele entrou dentro do SEI de Icaraí, e o bando percebeu que o carro dele havia entrado, e eles entraram dentro da igreja. E essa matéria está no Fantástico, passou no Fantástico isso, você pode assistir. E aí começaram a procurar ele dentro da igreja, mas não encontraram ele dentro da igreja. E eles começaram a se comunicar, dizendo: ele foi para onde? Ele não está aqui. E aí é aquela coisa que os ladrões fazem muito rápido: saíram da igreja e sequestraram uma segunda pessoa. O plano B. E ao sequestrar essa pessoa, eles foram presos um tempo depois. E ao serem presos, revelaram que
Na verdade, quem eles queriam sequestrar e tinham ido na igreja para sequestrar era o Custódio Rangel Pires. E essa informação chegou até ele através dos policiais, para que de alguma forma ele pudesse estar atento a isso, porque havia tentativas de sequestro contra ele. A primeira coisa que Custódio Rangel Pires fez, quando ficou sabendo que homens fortemente armados entraram dentro da igreja para tentar sequestrar ele, mas estavam presos, foi dizer: o Senhor me protegeu que eles apodreçam no inferno. Não. Ele foi na penitenciária pregar o evangelho para esses caras. E ele ganhou para Jesus os caras. E se você ver a matéria no Fantástico, um desses caras que era o líder, que hoje é um pastor da Assembleia de Deus, narra toda a história e todo o acontecimento. E ele pregou o evangelho para esse cara e disse para esse cara: quando você sair daqui, eu vou deixar o meu telefone e você me liga, porque o primeiro emprego seu fora daqui, quem vai dar a você de carteira assinada sou eu. Como que é possível? Como que é possível ter uma capacidade de fazer isso com alguém que desejou produzir, sabe, coisas ruins a você? Não tem outra explicação que não seja a graça de Deus. Porque a graça, ela é para aqueles que não merecem. A graça de Deus é para aqueles que verdadeiramente não merecem recebê-la. É um favor não merecido. Jonas, ele pediu a morte. E a Bíblia fala que dentro do ventre daquele peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites em conflito, não querendo fazer a vontade de Deus e insistindo em estar ali de pirraça, dizendo: eu prefiro morrer. Mas, irmãos, se você está num jogo da vida com Deus, e você está de um lado de um xadrez, do tabuleiro, Marcelo, e Deus está do outro, você nunca vai ganhar de Deus, porque Deus nunca perde. Deus nunca perde, querido. E a Bíblia fala que no 3º dia, numa profunda angústia de morte da sua alma, o texto bíblico diz que, com o seu corpo totalmente envolvido por algas dentro daquele grande peixe, Jonas resolveu dobrar os seus joelhos e fazer uma oração a Deus. Uma oração. Uma simples e sincera oração de Deus mudou totalmente o destino, não somente da vida de Jonas, mas de toda a nação ninivita. Jonas disse que estaria disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo abrindo mão das suas vontades, dos seus sentimentos de ira, de ódio, dos seus ressentimentos, das suas cadeias existenciais. Porque pensa comigo, querido, se você tem alguém que você carrega dentro de você há muitos anos, é natural que você se encontre cansado e cansada. Porque se carregar você mesmo já é difícil, você imagina tendo que carregar o outro. Se lutar contra o diabo, como eu disse há pouco, vivendo em santidade já é difícil, que dirá lutar contra o pecado, contra o diabo em pecado, é muito mais difícil. Não, mas eu não estou em pecado. A Bíblia fala, e eu li aqui no texto, que quando nós não perdoamos, nós damos vantagem para o diabo diante de nós. Então o perdão é uma questão de sobrevivência, e o perdão é um mandamento, porque Jesus diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Foi o que eu falei semana passada aqui, que isso me chocou demais. Um cara era o pastor e o outro, e o pastor falou, os dois eram crentes, e aí ele falou: não estou preparado para te perdoar ainda. Eu falei: quê? Se Jesus chega para mim e fala assim: Rafael, eu não estou preparado para te perdoar. E Jesus é especialista. Jesus, ele chamou os 12. Qualquer um que fizesse uma análise, né, do perfil de liderança de Jesus, chamaria ele de pelo menos maluco. Ele chamou os 12, pegou um ladrão e colocou como tesoureiro. E a Bíblia fala que Judas, ele roubava.
mas ainda assim Jesus colocou ele como tesoureiro. O John Maxwell, um dos mais brilhantes líderes desse tempo presente, ele diz que a crise revela para nós quem nós verdadeiramente somos. A crise revela para nós quem verdadeiramente nós somos, porque Deus sabe quem nós somos. Às vezes nós precisamos saber quem nós somos, porque Deus nos conhece. Jesus já sabia quem era Judas, mas Judas não sabia quem ele era. E o Fábio de Mello, em um dos seus livros, o padre Fábio de Mello, ele diz que uma das coisas mais incríveis que Jesus nos ensinou dentro da sua relação, eu vou aqui fazer com Felipe, com Judas, foi a capacidade de não se transformar no seu algoz. Porque uma coisa é alguém te ferir, uma coisa é alguém te machucar. Agora outra coisa é você, a despeito do que ele fez em você, começar a reproduzir esse comportamento também. Não fazendo o que ele fez, mas fazendo com você pior do que o que ele fez. Porque se alguém feriu, machucou você há muitos anos atrás, quando que aconteceu isso? Já tem 20 anos. E aí aquela frase do pai do existencialismo moderno, um francês ateu chamado Jean-Paul Sartre, que ele diz: o que realmente importa não é o que fizeram com você, é o que você dá de importância a isso, é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Porque o que fizeram com você é muito provável que jamais possa ser feito novamente. Mas pior do que isso é o que você faz, carregando isso numa mochila existencial durante anos. Você não tem o direito de fazer isso com você. Porque a Bíblia fala que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. E aí, diante de Judas, que vende Jesus por 30 moedas de prata, e vem com a guarda pretoriana romana, com tochas, com paus, com varas, e aí de repente Judas vem, porque os romanos disseram: como é que a gente vai saber quem é Jesus? Porque eles andam tudo igual. Ou você acha que Jesus tinha um anel de apóstolo nos dias de hoje? Ou você acha que Jesus tinha uma roupa diferente? Não, ele era igual a todo mundo. Por isso que eu sempre digo nas minhas mensagens: não se impressione com a capacidade das pessoas orar ou se portar aqui em cima de uma plataforma, porque Jesus nos ensina que quanto mais santo ele era, mais igual a todo mundo, ao ponto de não ser identificado. Então, ele era igual a todo mundo. Ele não tinha anel de apóstolo, ele não andava com aqueles sapatos ou com blusas de brilhantes. E Judas chega diante dele, vai fazer o Judas. E aí, Judas diz para a guarda pretoriana: aquele que eu saudar com um beijo é o mestre. E aí Judas vem, saúda Jesus com um beijo. E o Fábio de Mello diz isso em um dos seus livros, que ele diz, em outras palavras, para Judas: a pior coisa que eu poderia fazer comigo mesmo nesse momento é permitir que tudo de mal que está em você, que agora passe para dentro de mim. A despeito do que você fez, de quem você era e do que eu tornei você, eu decido não permitir que o mal que está em você entre em mim. E ele diz: aqui vieste, amigo. Ele acaba de chamar de amigo aquele que o traiu, e por quem ele chorou por ter sido traído. Se é você e sou eu, rapaz, eu dava uma bifa que ele rodava 3 vezes. O quê? Ia ter que me tirar, que eu ia ali, meu irmão, embolar com ele, certo? Fiar dedo no olho, eu não quero saber, meu irmão. E a gente é assim. E se tiver junto, querido, a nossa humanidade, se tiver alguém aqui, um exemplo, tiver alguém aqui, o cara estava aqui, a gente fez um apelo, e aí de repente descobrimos que um cara que estava no meio roubou a bolsa de alguém. Irmão, pode ter crente no meio, os crentes começam a querer socar, dar rabo de arraia. Não, a gente vai evangelizar ele, a gente vai expulsar o demônio, a pancada, porque nós somos assim. É a nossa natureza, querido, é a nossa natureza humana. Jesus, ele não se deformou. E Jonas
foi lançado em Nínive, na praia, e ele começou a pregar. E a cidade de Nínive era extensa, demoraria 3 dias para percorrer a cidade inteira. E a Bíblia fala que no primeiro dia, quando ele começou a dizer, ainda em 40 dias, se não se arrependerem, todos morrerão. Ele começou a pregar uma mensagem simples, que teria a duração de 40 dias. Se vocês não se arrependerem em 40 dias, Deus acabará com tudo. E a Bíblia fala que no primeiro dia, o povo começou a se arrepender. As misericórdias do Senhor brotaram sobre o povo à medida em que o arrependimento genuíno teve. Isso chegou aos ouvidos do rei, que decretou um jejum. Nem homem, nem mulher, nem jovem, nem ancião, nem criança, nem animal comeria ou beberia. Todos fariam um jejum total, para que as misericórdias do Senhor viessem sobre eles. E as misericórdias do Senhor vieram sobre o povo de Nínive. E Deus decidiu não destruir os ninivitas. E Jonas teve sucesso, mais uma vez, no seu ministério profético. Mas a Bíblia fala que ele foi para uma caverna e pediu a morte. Você imagina quanto ressentimento dentro de Jonas, quanto lixo emocional. Eu não admito ter que perdoar. Eles mataram meu pai. É o que muita gente vive. Eu estou falando de um profeta do Antigo Testamento. Eu estou falando de um profeta, de um homem levantado por Deus. Se Jonas passou por isso, você imagina eu. Você imagina você. Imagina essa pessoa que está do seu lado aí, que vem para a igreja bonita, que passa aquele perfume. Agora estão passando aquela pedra de sal que não tem cheiro de nada, que passa o perfume da Jequiti, né? Avon. Tem gente que bota os importados, Carolina Herrera, bota um Boticário também, e aí bota essa roupa bonita, que você olha, parece que tem dinheiro, não passa por crise. Mas se fosse possível revelar a alma, muitos de nós, ao sermos abertos, mostraríamos muito lixo emocional dentro de nós. Muito lixo emocional que precisa ser retirado. Um dia eu falei isso numa mensagem aqui. Na minha casa são 4 pessoas. Como a gente acumula lixo. E o lixeiro não entra lá dentro. Não entra. O lixeiro só leva quando eu coloco o lixo do lado de fora. O Espírito Santo não entra dentro de você para levar sentimentos, lembranças, pensamentos. É só quando você decide que isso não vai fazer mais parte da sua vida e decide colocar do lado de fora do seu coração e falar: Espírito Santo, a partir de agora isso aqui não terá mais lugar dentro de mim. Só assim que é levado embora. Enquanto a gente se abraça à nossa dor, ao ressentimento, a gente sofre. E Jonas, pensa num cara que fez de tudo para não perdoar os ninivitas. Mas de Deus, querido, ninguém ganha. Ele foi para debaixo de um zimbro, dormiu ali, e depois que dormiu, quando acordou, Deus mandou uma lagarta para comer aquele pé de árvore. O sol bateu nele, e ele falou: poxa vida, essa lagarta comeu esse pé de árvore que me produzia sombra. E aí Deus falou: pô, você está mais preocupado com esse pé de árvore do que os ninivitas, cara. Porque eles se arrependeram. E onde há arrependimento genuíno, a remissão de pecados. Observe que Deus mandou Jonas pregar para os ninivitas antes deles se arrependerem. Antes deles se arrependerem. E eles se arrependeram. Então eu quero finalizar as minhas palavras dizendo para você que existem 3 tipos de perdão. 3 tipos de perdão que talvez você precisa nessa noite liberar. O primeiro perdão é perdoar o seu algoz. É perdoar alguém que feriu você, alguém que tocou em você indevidamente, alguém que roubou você, alguém que defraudou você, alguém que de alguma forma foi um líder que machucou você, que feriu, que decepcionou. Você precisa perdoar. E é uma questão de pecado. Você tem que abrir mão. Abrir mão de quê, Rafael? Abrir mão da razão, do direito de querer estar certo. Porque perdão é perder no aumentativo. Perdão é aumentativo da palavra perder. Perder razão. Abrir mão. E ninguém gosta de perder.
Mas se você quer ser livre verdadeiramente, se você quer viver uma vida sem o peso, você precisa perdoar. Então, o primeiro tipo de perdão é o perdão para alguém que te feriu, seu algoz. O segundo tipo de perdão é o perdão a si mesmo. Porque muitas são as vezes que nós carregamos uma culpa. Eu devia, eu tinha que ter, e é culpa minha. E você não tem esse direito de carregar essa culpa, uma vez que o Senhor já liberou perdão sobre a sua vida. Porque ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, Ele os tornará brancos como a neve. Ainda que eles sejam como a escarlata, Ele os tornará brancos como a lã branca. Você não tem o direito de não se perdoar. E o terceiro perdão que você precisa praticar, eu quero que você tenha maturidade para ouvir isso. O terceiro perdão é um perdão que você precisa exercer para o arquétipo que foi criado sobre Deus. Eu não estou dizendo que você precisa perdoar Deus, porque Deus não precisa do seu perdão, e Deus nunca erra, porque Deus é amor. Mas às vezes, diante de coisas que aconteceram na sua vida, e que você gostaria que Ele tivesse de alguma forma feito alguma coisa, e Ele não fez, e você muito se pergunta por que Deus permitiu que isso acontecesse, e você carrega esse sentimento dentro de você, de uma falta de perdão, porque de alguma forma você queria que Ele fizesse, Ele tinha que, talvez alguém, você orou, pedindo que ficasse curado, mas Deus salvou, Deus levou, eu não sei. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria, no nome de Jesus, orar por pessoas aqui. Você não vai sair daqui hoje da mesma forma como você entrou. E pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que possa tentar aprisionar você no seu lugar, para que você possa ser liberto no nome de Jesus. Eu quero orar com você, e eu quero que você venha aqui à frente. Eles vão adorar ao Senhor. E se o Espírito Santo, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, e quem me conhece sabe que eu não brinco com isso, eu não ia pregar sobre isso hoje. Eu já tinha uma palavra pronta, e de alguma forma Deus me impeliu a trazer essa palavra para você aqui hoje, como cuidado dele na sua vida, para que você saia daqui verdadeiramente liberto no nome de Jesus. Então, enquanto eles vão adorar, não espera a primeira, segunda, peça licença à pessoa que está do seu lado e vem aqui na frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar. Nós vamos orar. Se você se enquadra em uma dessas três categorias, de liberar perdão ao seu algoz, de se perdoar de algo que você carrega uma culpa, e também de um arquétipo daquilo que foi idealizado sobre Deus, por achar que Ele deveria, Ele tinha, Ele podia. Se você se enquadra diante disso, feche seus olhos e levante suas mãos ao céu. Se você decide nessa noite abrir mão, perder a razão e perdoar, levante suas mãos o mais alto que você puder. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra alcançou mentes e corações, e a Tua palavra é poderosa para mudar a história, para mudar destinos. E eu declaro, pelo poder do Teu nome, diante da Tua palavra, que vidas aqui nessa noite não serão mais as mesmas. Toda ferida aberta que sangra, eu declaro agora sendo derramado um bálsamo do Senhor, um óleo fresco. Espírito Santo, fecha toda ferida aberta agora, tudo aquilo que sangra, que produz dor, ressentimento, que o Senhor possa fechar, assim como em Oséias 6, que o Senhor declara: fez a ferida e ligará, e revigorará, e tornaremos a Ele. Nós declaramos um bálsamo sendo derramado sobre a sua cabeça, até a planta dos seus pés, um revestimento de autoridade, uma fortaleza de Deus, porque somente os fortes conseguem perdoar, somente os fortes têm a capacidade de abrir mão do direito de quererem ter a razão. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que não seremos mais os mesmos, pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Ele guarde a sua vida, e que em nome de Jesus
toda dor, todo ressentimento, toda mágoa possa ser lançada fora, que a lembrança não produza mais nenhum tipo de incômodo a ponto de interferir em você, viver o presente e sonhar com o futuro. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação do inferno sobre nós e que possamos ser verdadeiramente livres em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Nosso Deus.